qual que é o índice de recompra aí dessa operação? Pelo menos para ciclo, a gente vê bons projetos é quando chega em 30%. Então, por exemplo, se eu estou faturando, sei lá, eu cheguei lá, né, em 1 milha, significa que 300k é de recompra. Ou seja, clientes que eu já conquistei que estão voltando na minha loja para comprar novamente. E aí, recompra, a gente tem algumas variações. A gente tem mix de produto, a gente tem ciclo de vendas de um determinado produto de uma loja, aí a gente tem a camada mais tática, que é, o que eu tô fazendo para essas pessoas voltarem a comprar da minha loja? É programa de fidelidade? É uma estruturação de alguma tecnologia de CRM? Então, tem esses fatores que a gente sempre comenta com os clientes, né? Exatamente. Eu acho que vale um ponto de reflexão aqui nesse exemplo que a gente fez do cálculo, pessoal. Pensa no seguinte, ali no nosso cálculo deu 400 mil sessões. A gente precisaria de 400 mil usuários para bater 1 milhão de faturamento nesse e-commerce, tá? O que acontece aqui nessa linha disso ser feito sem depender 100% de mídia? Você precisa identificar ou definir uma meta de quanto que a mídia vai trazer. Então, por exemplo, digamos que mídia represente 50% do resultado da sua operação. Então, ela não deve trazer os 400 mil usuários. Ela precisa trazer para você 200 mil usuários. E isso vai te ajudar até mesmo você a planejar o teu orçamento de mídia. Porque o que vai acontecer? A partir do momento que você sabe quanto custa, se você pegar um exemplo, eu sei o quanto custa o custo médio por clique para trazer um visitante. Eu simplesmente posso fazer divisão para chegar no orçamento necessário para a mídia. Aí eu posso fazer olhando tanto isoladamente Google, Meta, outra mídia, como eu posso fazer um global. Então eu quero saber a média de CPC global, que eu estou somando todos os canais de mídia e eu estou fazendo de fato uma distribuição para chegar na média. Vamos dar um exemplo, Flávio? Digamos aí que custe uma média de 60, é que a maioria das operações hoje custa, né? Vamos colocar em 60 centavos? 60 centavos o clique? Tá. Então, Faríamos seria então 200 Pode vezes falar. 60. 60 Exatamente. centavos? 200 mil, né? 200 mil vezes 60 centavos. Beleza? Daria 120 mil. 120 mil. Então, para você, neste exemplo em específico, para você gerar 200 mil visitantes através das suas mídias, você precisa de de 120 mil, tá? Aí vale a reflexão. Isso é barato? Isso é caro para sua operação? Isso vai depender. Vai depender do quê? Vai depender do ROI. Que nem, por exemplo, se for um e-commerce de 1 milhão, gastando isso, Felipe, por mês, a gente está falando que a mídia representa, o gasto de mídia, né? 12% do faturamento. Do faturamento global. Faturamento global. E aí entram as médias, né? Cara, só de custo de mídia, cara, vai depender muito do segmento, né? Que tem segmento que, cara, isso é pouco. Então, sei lá, se a gente for entrar aí no segmento de cosméticos, que a gente cuida muito, maquiagem, produto de beleza e por aí vai, geralmente esse segmento de produto de beleza, a margem de contribuição ela é maior, né? Você tem uma margem também de lucro maior. Então, só que também o mercado, assim, a competição dentro desse mercado é muito grande. Chega muitas vezes dentro desse mercado de 20% e a gente já pegou operações até 40% do faturamento ser gasto de mídia. Só que isso por isso que nesse exemplo... Só que assim, que é importante conectar a estratégia do negócio. Por quê? Se gasta isso dentro do faturamento, só que, eu tô falando aqui de cosmético, produto de beleza, eu faço essa aquisição de clientes, só que esse tipo de produto também ele tem uma recorrência maior, né? Então, aí quando a gente vai falar em questão de recompra, compensa. Só que aí já tem que ter uma estratégia de CRM muito bem elaborada para ter essa recompra depois. Porque não adianta, né? Eu gasto aqui todo mês 40% do meu faturamento em aquisição em mídia, só que isso daqui não vai se pagar depois?
é um dos pontos também que a gente traz para reflexão do cliente. Mas se avaliar se isso daqui compensa, né? Se está sendo gasto de forma eficiente também, se precisa diversificar canal também. Exatamente, por isso que o importante é assim, você pode definir o percentual que a mídia representa na operação para você chegar no seu orçamento de mídia e bater um percentual de resultado. Nesse exemplo que dessa operação de 1 milhão, a mídia geraria 500 mil, tá? Ela geraria 500 mil nesse exemplo. Então se a gente fizer um cálculo simples... A gente está falando de um ROI de 3, 4, né? Por aí, ou se dividir só analisando ROAS, né, Flávio? Dividir por 120 mil, daria um ROAS de 4.1 mesmo, 4.1. Só que eu estou olhando isoladamente, estou olhando só a mídia. Só que na prática, um canal apoia o outro. Um canal apoia o outro. Então, por exemplo, você pode ter um ROAS de 4.1, quando você olha só a conversão que ocorreu naquela janela de tempo. Então, você investiu nesse mês, você está olhando a safra do mês, tá? Só que o Flávio trouxe um ponto aí que poucos refletem. Dessa safra do mês, que você teve esse ROAS de 4 vezes, teve um retorno de 4 vezes, se essa safra, um percentual dela recompra mais vezes ao longo do ano, o seu ROI aí é o cálculo de retorno do investimento geral, não só da mídia. Importante destacar, pessoal, ROAS, retorno de publicidade sobre retorno sobre publicidade paga. O ROI, retorno sobre o investimento geral de marketing. Se esse LTV, né, o tempo de vida desse cliente, ele for superior ao quanto você gastou lá no comecinho para adquirir esse cliente, vale a pena. Vale a pena ter um ROAS de 4, ROAS de 4.1. O problema acontece se você olha isolado, olha só um mês, você não olha para frente. Por quê? Porque aí você pode tomar uma decisão errada. Putz, eu acho que o meu ROAS tá ruim. Tá, mas se o LTV tá longo, seu cliente compra todo mês de você, aquele cliente adquirido em janeiro, ele compra até dezembro, todo mês? Pô, tá bom. Dependendo do que você venda, tá bom. Então, análises precisam ser feitas de forma conjunta, né, Flávio?